Estamos aqui com a nossa irmã Maria de Lourdes, popularmente conhecida como Uda, né? Nós vamos chamá-la de Lourdes. Ela vem dar o seu testemunho, tá certo? Boa noite, Lourdes. Boa noite, pastor Manuel. Boa noite, ouvintes, né, da TV Mossoró. E eu estou aqui para contar um pouco do meu testemunho, né? Uma parte do meu testemunho. E aos 10 anos de idade, quando eu tinha 10 anos de idade, eu saía de casa sem o consentimento da minha mãe, do meu pai, né? Saía escondido e ia para um Xangô, que era próximo à minha casa, né? Então, eu participava desse Xangô, ninguém lá em casa sabia, eu fugia. E sempre, todos os anos, eles faziam a festa de Cosme e Damião. E eu participava escondido dessa festa, eu ia para lá e eles me vestiam de Cosme e a minha prima, Rosaline, se vestia de Damião. Então, eles botavam a gente em cima de uma carroça, levava e ia para outro bairro para distribuir presentes para as crianças, distribuir pipoca, bombons. E todos os anos a gente fazia isso, né? Quando foi uma vez, eu sempre participando, escondido, eu gostava de ver, eu gostava de assistir, eu sentia curiosidade e já estava gostando de sempre estar participando, né? E uma vez o meu pai, que gostava muito de beber, ele bebeu e foi lá nesse Xangô, né? E estava lá as portas fechadas, que sempre eles ficavam de portas fechadas. E meu pai deu uns tiros lá para cima e não ficou ninguém, né? Então, assim, depois daí, eu já comecei a me distanciar, né? Que eu vi que eles ficavam lá tudo manifestados e quando meu pai atirou, eles correram, né? Todos correram e eu vi que era uma farsa aquilo, né? Que era coisa que era de Satanás mesmo, né? Mas mesmo assim, eu me afastei do Xangô e me aproximei do budismo. Eu me aproximei do budismo e fiquei um tempo no budismo também, por curiosidade, pastor. Eu acredito também que era a sede de Deus, era o vazio que nós temos, né? E eu me aproximei do budismo por amizade e passei um tempo participando desse budismo, né? Por influência. E depois eu me afastei. Eu me afastei do budismo e me aproximei do espiritismo. Então, participei de várias reuniões espíritas, de congressos, né? E gostava muito, achava que ali era o canto certo para mim, eu queria ouvir, porque lá eu via a Bíblia, né? Eu via que as pessoas lá liam a Bíblia, então eu achava que não era uma coisa errada, eu achava que era uma coisa certa. Mas mesmo assim, eu sentia um vazio. Sentia um grande vazio dentro de mim, né? Eu participava e tudo, achava que era certo por causa da palavra de Deus, mas eu sentia um grande vazio dentro de mim. E me afastei um pouco. Depois eu fui passear no Rio de Janeiro, passei 3 meses lá no Rio, e quando eu cheguei no Rio, para minha surpresa, uma prima minha era budista e a outra era espírita. E elas ficavam, uma queria me levar para o budismo e a outra queria me levar para o espiritismo. E eu comecei a ir para o espiritismo de novo. Comecei a participar do espiritismo e comecei a gostar. Então, assim, 3 meses eu passei indo para o espiritismo lá no Rio. É mesa branca, como chamam. E eu passei esses 3 meses lá, participando
E depois eu tive que vir embora, porque meu pai ficou me chamando, que estava na hora, que eu não ia ficar lá, porque minha intenção era ficar lá, mas meu pai não deixou e eu tive que voltar. Então, quando eu voltei do Rio, que cheguei aqui, por amizade também, eu comecei a participar de uma irmã Angélica, que era, essa irmã Angélica, ela tem, acho que tem uma igreja lá na Abolição 1. E eu comecei a me interessar pelas pessoas que falavam do futuro. Eu queria saber das coisas do futuro. E eu comecei a participar dessa irmã Angélica. Aí sempre eu ia lá para essa irmã Angélica e participava e tudo. E passei um tempo lá na irmã Angélica. E com o tempo também eu me afastei, sempre sentindo Deus vazio. desviando você desses caminhos, Deus né? me desviando desses caminhos, né? Que eu achava que porque eu usava a palavra de Deus, porque eu usava a Bíblia, então eu achava que o caminho certo era esse, né? Porque eu não era uma pessoa má, eu não era uma pessoa que me prostituía, eu não era uma pessoa que andava errado, eu andava corretamente. Então, por isso, eu achava que o caminho era aquele, que o caminho certo era aquele. Mas aí eu me afastei de irmã Angélica, né? E resolvi procurar uma mulher que me indicaram, que é na Estrada de Governador, na Estrada do Óleo, que essa mulher também, ela falava muito do futuro das pessoas, ela acertava muita coisa das pessoas e eu tinha curiosidade, então eu queria ir. Então, sem o consentimento dos meus pais, sem meus pais saberem, eu saía, pegava um táxi com algumas pessoas, né? E ia para a Estrada do Governador, para a casa dessa senhora. E fui várias vezes para a casa dessa senhora. Mas depois eu desisti. Depois eu desisti e passei um tempo sem ir para canto nenhum, né? Não quis mais saber do budismo, não quis mais saber do espiritismo, não quis mais saber do Xangô. E eu resolvi fazer uma visitinha na cova de Jararaca. Então, as pessoas faziam pedidos, né? As pessoas iam para lá, para a cova dele, dia de finado, ia rezar, né? Ia rezar, ia fazer pedidos e ia acender vela. Então, eu comprava muita vela e levava também escondido. Lá em casa, ninguém tomava conhecimento de nada. Eu ia caladinha. Tinha minhas parceiras que iam comigo, né? Então, eu ia para o cemitério, dia de finados, para a cova de Jararaca, acender vela. Acendi um monte de vela lá. Todo fim. Fica bem claro aí, né, Lourdes, que a alma era sedenta, né? Estava procurando algo, né? Estava procurando e não estava encontrando, né? Não estava encontrando. Então, assim, existia um vazio dentro de mim, né? E esse vazio, eu não sabia o que era. Então, depois disso, depois que eu deixei de ir para Jararaca, que eu vi que eu não conseguia nada, né? Eu comecei a frequentar o Mormon. Também por influência, né? De algumas pessoas, por amizade, me chamaram para ir, vamos, é muito bom, vamos conhecer, vamos. Aí eu fui participar do Mormon, da igreja do Mormon, né? E participei também há algum tempo lá, passei algum tempo lá, mas aí assim, eu não me agradei. Não dava para mim, também não era ali. Não era ali que eu tinha que ficar. E eu saí. Na verdade, eu tinha muita curiosidade, né? Eu queria ver, eu queria saber. Se por acaso eu gostasse, então
eu ia. Mas, então depois disso, a minha irmã se converteu, Ieda, né? E ela começou a enviar pessoas para me evangelizar. E as pessoas iam, me evangelizavam, e eu estava sempre ouvindo a palavra de Deus, e uma vez eu senti o desejo de assistir um culto. E eu fui. Eu fui uma vez e fui a segunda vez. Passei um ano indo para a Assembleia de Deus, né? Mas não me converti lá. Mas eu passei um ano ouvindo a palavra de Deus. E um dia, com o louvor do irmão Célio, né? Célio Silva, o barro que sobrou, eu me converti. Me converti com a letra desse hino, me tocou, né? E a palavra de Deus, o Espírito Santo é quem molda, Converte, né? E a né? gente Quem sabe salva. que o IBGE, em 2010, ele destacou que tem 20 milhões de pessoas que seguem o Espiritismo no Brasil, né? E 3,8 bilhões de pessoas no mundo todo que seguem Espiritismo, Umbanda e tudo. E a gente sabe que essas pessoas estão sedentas da palavra de Deus, né? Isso. Como foi aquele momento lá da sua decisão? Como foi o momento em que você disse, hoje, eu vou entregar minha vida a Jesus? O que você sentiu ali no momento em que Jesus entrou em seu coração? Eu senti um grande alívio. Eu senti que ali era o canto que eu tinha que ficar. Verdadeiramente. Porque eu não entendia que Jesus Cristo tinha morrido por mim e por você também, né? Por toda a humanidade. E foi aí que eu passei a entender o amor de Deus por nós. Foi aí que eu passei a entender o mal que essas religiões fazem, né? Que só Cristo é o único e verdadeiro caminho, não existe outro. Verdade. Só Jesus Cristo. Veja só para você que está aí nos acompanhando. Procurou preencher o vazio em vários lugares, em vários ambientes, em várias igrejas, em várias ideologias e não encontrou. Só Jesus preenche o nosso coração. Só Jesus completa o nosso ser. Só Jesus nos salva. E para a gente finalizar, Maria de Lourdes, que conselho você dá às pessoas que estão buscando o Senhor em lugares errados? Dê um conselho aí para essa turma, já que você agora é convertida, que você segue a Jesus. Dá um conselho aí para esse pessoal. Que você tem que fugir dessas coisas que não é de Deus, esses bilhões de pessoas que estão aí envolvidas no espiritismo, na Umbanda, estão caminhando para o inferno, e que o único caminho é Jesus Cristo, né? Porque, como João 3 diz, né? Porque ele amou o mundo de tal maneira, amou você de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, procure ler a palavra, procure ouvir a palavra de Deus, procure seguir somente a Jesus Cristo, que é o único caminho verdadeiro. Amém, graças a Deus. Obrigado, Lourdes. Veja aí você que nos acompanha. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus morreu por você lá na cruz. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Jesus morreu lá na cruz para salvar você que ainda não é convertido, tá bom? Jesus morreu para salvar porque Ele te ama e Ele quer você por inteiro, tá bom?